Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados, paz e bem. Dia 12 de abril, sábado. O evangelho está belíssimo, está em São João, capítulo 11, dos versículos do 45 ao 56. E eu convido você, meu amado, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Também para que eu possa fazer uma bela reflexão, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Aqui eles estão se assinalando com a ressurreição de Lázaro, que era inegável. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Olha aí. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Vou assinalar aqui porque é importante, depois a gente volta aqui, né? Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público. No meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Deixamos que ele continue assim? Todos vão acreditar neles e virão. Aqui eles estão se falando da ressurreição de Lázaro e era inegável. Mexeu com as pessoas. Muitos ali acreditavam, né? Mas vamos lá, pessoal. O que foi a ressurreição de Lázaro para nós? Jesus, ele não queria, eu entendo assim, esse homem realiza muitos sinais. A ressurreição de Lázaro foi assim a última oportunidade que Deus estava dando para nós, antes da Páscoa, antes do Domingo de Ramos, né? Que é o que a gente vai ver amanhã, né? É o último que nós temos hoje, é o tempo que nós temos de nos reconciliarmos, de pedir perdão, sabe? Se você tem hoje, meu amado, a oportunidade de pedir perdão, peça, de voltar a ser a pessoa boa que você era, de você se livrar daquela, desculpa o que eu vou falar agora, de não fazer não fazer coisa errada dentro do banheiro, né, para o homem que eu estou falando, de o homem não trair sua mulher, né, que mais? De sair das bebedeiras, das drogas, da prostituição, mulher sair da prostituição, né, do filho sair da droga, enfim, de tantas outras coisas, da mentira, de tudo de errado, do pecado. Eis o tempo de salvação, eis o tempo de salvação. Ao Pai voltemos, juntos cantemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo. Nós estamos num tempo de conversão. Então, a ressurreição de Lázaro era inegável, mexeu com muitas pessoas, mas também endureceu o coração de muitas pessoas. Não é verdade? Então, a ressurreição de Lázaro foi o último sinal para nós. Jesus foi tão bom que até isso ele fez para nós. Amém? Então, meus amados, esse é o recado hoje, é a ressurreição de Lázaro, o último sinal. E aqui ele diz que, olha, se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Aqui, olha só, ele deu o último sinal para nós. Até aí Jesus queria a conversão de todos. Que fantástico! Sabe, chega o meu coração, tá meu coração se derrete por ele, porque eu só vejo amor nisso. Mas incrível que pareça, meus amados, o meu coração se derrete, mas tem gente que tem o coração endurecido. O mesmo fogo que amolece é o mesmo fogo que endurece. Quem mexe com o fogo no ouro é assim, mesmo fogo que amolece é o mesmo fogo que endurece, que derrete, mas tem aquele que endurece, meu amado. Tem gente, a gente pensa que não, mas tem gente que morre com o coração endurecido com a palavra de Deus.
não aceita Deus de forma alguma. Um coração endurecido. E virão os romanos e destruirão nosso lar santo e nossa nação. Um deles chamado Caifás. Então, meus amados, o recado está aqui para nós. Eis o tempo de conversão. Aproveite. Vá pedir perdão pelos seus pecados. Procure um padre, procure um sacerdote. Se livre de ruim que está dentro de você. Se renove. Se renove. Eis o tempo de conversão. Nós nascemos para o Senhor. Amém? Que eu possa ter contribuído, meu amado, com o teu dia, com a tua noite. Eis o tempo de conversão. Se deixe apaixonar por Jesus. Se deixe apaixonar por Jesus. Que eu possa ter levado alguma coisa para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.